Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Maiara Moura e hoje eu vou conduzir essa aula de líquidos corporais e homeostase, que compõe os conteúdos da disciplina Anatomia e Fisiologia Humana, certo? Então vamos lá, o nosso corpo ele é formado por diversos líquidos corporais, que utilizam como principal componente a água. A água ela é fundamental para que o corpo possa desempenhar suas funções. Todos os autores não conseguem chegar a uma porcentagem específica do adulto. Isso por quê? Porque temos possibilidades de variação. Se for questão do gênero, por exemplo, a mulher ela tem uma tendência a ter menor quantidade de água quando comparado com o homem. O obeso também é menor do que uma pessoa em estado nutricional adequado. A idade, nós vemos o fenômeno do inversamente proporcional, ou seja, quanto menor a idade, maior a quantidade de água. E quanto maior a idade, menor a quantidade de água, certo? Então, nós temos diversas possibilidades, né, que alteram a capacidade de controle do corpo. Então, nós temos fenômenos físicos, comportamentais, ambientais, que vão modificando esse centro de controle, tá certo? Nós sabemos que, por exemplo, o corpo ele muda em relação à temperatura ambiental, às atividades físicas, entre outros fenômenos. Então, o nosso corpo, os líquidos que compõem o nosso corpo, eles podem ser distribuídos de duas formas: o líquido e o leque. O que são líquidos? São os líquidos intracelulares, ou seja, quando a gente imaginar intracelular, sim, nós estamos falando a nível celular. Então, imaginemos aqui uma célula, certo? Uma membrana, e dentro dela nós temos quem? Citoplasma. Então, o líquido intracelular, que é responsável por 2/3 do nosso peso e 40% do peso corporal, ele é especificamente o quê? Nada mais é do que o citoplasma, certo? E aí nós temos os líquidos extracelulares. Esses líquidos extracelulares compõem 20% do peso, ou seja, chega a 1/3, né, do nosso peso. E ele pode ser de diversos tipos, perdão. Nós temos o líquido intersticial, o plasma, entre outras possibilidades que vamos já falar. Como eu falei para vocês, o líquido intracelular é justamente o líquido que está dentro da membrana celular, certo? E ele se localiza principalmente aonde? Na massa muscular esquelética. Então, é ele que vai compor bastante toda essa parte de líquido intracelular. Já os líquidos extracelulares, eles podem ser três: líquido intravascular, líquido intersticial e líquido transcelular. O intravascular, a exemplo, nós temos o plasma, que é um líquido dos vasos sanguíneos, mas nós temos também o líquido intersticial, como a linfa, que vai circular ali várias células do corpo. Nós temos o líquido transcelular, que é a menor divisão do compartimento do leque, e nós temos neles os líquidos cefalorraquidiano, sinovial, pleura, que são líquidos em uma quantidade bem menor. Para que esses líquidos consigam esse processo de homeostase, é fundamental pelo menos 4 movimentos, né? Então, nós temos a osmose, a filtração, a difusão e o transporte ativo. Vamos entender cada um deles. Então, a osmose nada mais é o quê? A passagem do meio menos concentrado para o mais concentrado por meio de uma membrana semipermeável. Então, aqui na imagem, o que é que a gente observa? A gente observa que a concentração, certo? Ela vai, as moléculas, elas vão se difundindo, as moléculas de água, elas vão se difundindo do meio menos concentrado para o mais concentrado. Tá certo? Esse é o processo de osmose. Filtração. A filtração, a exemplo, nós temos aqui o rim, ela usa como qual efeito? A pressão hidrostática. Então, percebam bem que se na osmose falamos em concentração, na filtração, quem vai reger é o quem? É a pressão hidrostática nos capilares, que tende a filtrar o líquido para fora do compartimento vascular, para o interior do líquido intersticial. Difusão. A difusão nada mais é do que uma tendência natural de uma substância para se mover de uma área de concentração mais elevada para outra de menor concentração. A exemplo, no pulmão acontece o quê? A questão da troca do gás oxigênio e do dióxido de carbono, certo? Então, esse fenômeno ocorre por meio da difusão.
O transporte ativo. O transporte ativo, ele é diferente dos outros três, principalmente por conta disso, bem aqui, ó, da questão da necessidade de energia para ele se promover. Então, percebam que ocorre sim o transporte, desde que haja necessariamente uma queima de ATP, certo? Na homeostasia, que é um processo, né? Nós temos um processo em busca de um equilíbrio fisiológico. E ele é regido não somente pela ingesta ou pela perda, mas também pelo controle hormonal, certo? Para isso, nós temos quatro principais órgãos de ingestão e a excreção. Vamos lá falar um pouquinho de cada um deles. Então, nós temos no trato gastrointestinal. Então, no gastrointestinal, não só absorvemos os fluidos, os líquidos, a água, mas também eliminamos. E é uma via muito importante, porque vejam bem, em caso de diarreia, é uma via que perde rápida, muito rápido água, certo? Em média, perdemos todo dia 200 ml por dia, certo? No pulmão a gente pode ter perda de água? Pode. Ocorre porque, né, justamente pela questão da produção do vapor de água. Em cidades como Teresina, onde a umidade baixa, o que é que acontece? A gente precisa de água, porque temos necessariamente essa perda aumentada de água pelos alvéolos. Além disso, o rim. Quando a gente pensa em excreção, muita gente já lembra logo do rim. Por quê? Porque ele é o principal. Perdemos de 1 a 2 litros por dia. E numa mensuração mais minuciosa, nós perdemos 1 ml, certo? Por quilo por hora. E essa é a principal forma de excreção. A pele, ela também é uma forma de excreção, mas como eu falei lá no terceiro slide, vai depender o quê? Dos fatores ambientais, dos fatores físicos. Então, assim, a gente pode perder nada de água pela pele e podemos perder até 1 litro a cada hora. Isso vai depender o quê? Da temperatura ambiental e do processo de regulação térmica, certo? É preciso lembrar que os casos de febre a gente precisa ter um cuidado redobrado, certo? Isso por quê? Porque o corpo ele vai estar numa situação adversa e nesses casos a gente precisa aumentar a água para que o corpo consiga encontrar um equilíbrio, certo? Entre perdas e ganhos. Então, para cada grau de febre, a gente pode adicionar um copo d'água. Entenderam direitinho, gente? Então, a gente encerra nosso conteúdo aqui e com uma atividade avaliativa. Então, no plano de aula que foi encaminhado por e-mail para vocês, nós temos o link de uma atividade avaliativa no Google Forms, certo? É algo bem simples, só são 5 questões, certo? E que elas vão servir para que a gente fixe melhor esse conhecimento, tá certo? Mas em caso de dúvida, eu já me coloco à disposição. No plano tem meu e-mail, tem meu telefone, fiquem à vontade para questionar, tá certo? Qualquer dúvida, esclarecimento. E aqui nós temos nossas principais referências, tá certo? Eu espero que tenha sido um momento agradável de conhecimento e até a próxima, ok? Abraço, até a próxima.